Olá, galera dos primeiros anos do ensino médio. Eu sou a professora Paula Cristina e estou aqui para falar sobre a avaliação de aprendizagem do primeiro bimestre de 2020. Para começar, temos aí o texto Canto Mineral 10, referindo-se à primeira questão, há uma palavra que causa duplo sentido no verso. Então, vocês precisam ler todas as alternativas para descobrirem qual é que tem ambiguidade. Se vocês prestarem atenção, calmamente lerem em voz alta, vocês vão identificar com muita facilidade. A questão número 2 refere-se ao texto Retrato, da Cecília Meirelles, e fala sobre a questão da predominância do pretérito imperfeito do modo indicativo. Por que foi usado aí o pretérito imperfeito? Então, temos aí 5 alternativas também, vai até a E, onde você pode ler calmamente e você, com certeza, voltando ao poema, você vai identificar com muita facilidade. A questão número 4 fala sobre figuras de linguagem e a predominância, a prosopopeia ou personificação, também chamada de personificação. O que é a personificação? É quando se dá qualidades humanas a seres inanimados. Essa aqui está muito fácil. A questão 5 refere-se a esse texto aqui, que é uma propaganda sobre ciclovia, então São Paulo de bike, aí tem aí uma brincadeira com a bike, com as letras, é um texto bem colorido e abaixo aí tem algo escrito que vocês precisam ler também para identificar. Fazendo parte também da mesma questão que é a 5, tem esse outro texto, é o texto 2, com o título Lista para reduzir ciclovias em São Paulo, gera críticas de adeptos de bicicleta. E a questão é, o tema sobre ciclovias na cidade de São Paulo está tratado de forma diferente nos textos. Pois, então já está afirmando que eles são tratados de forma diferente. É um tema, porém, vistos de formas diferentes. Por quê? Pois, você vai ler, vai voltar aos 2 textos para responder a alternativa correta. A questão número 6, poeminha maçante, por que não ser também um chato? Então, temos aí um poema que vocês precisam ler calmamente, porque é bem metafórico também, para poderem responder. E a questão referente a ele é a 6. É delicioso, o ponto de exclamação produz o efeito de quê? Então, aí vocês voltam no texto, não leiam somente onde está a exclamação. Leiam o texto inteiro novamente para vocês conseguirem responder corretamente. A questão 7 refere-se ao poder, né, o poder de teletransporte fake. Aí nós temos uma palavra que está destacada, acaloradas, e a questão diz: o adjetivo destacado no texto é utilizado para demonstrar que as discussões eram, então, acaloradas. O que quer dizer no texto? É um sentido literal ou um sentido metafórico? É uma figura de linguagem. A questão número 8 refere-se a 2 textos também, né? Temos aqui essa imagem, o texto 1, e temos o texto 2, guia, sofreguidão e excessos. Então, o texto continua na página seguinte e abaixo vem a questão. Considerando o tema apresentado nos textos 1 e 2, a imagem reforça a ideia de que. Então, aí você volta no texto 1, aqui que essa imagem reforça, mas para isso você precisa ler os 2 textos. Depois, para responder a questão 9, vocês têm novamente outro texto. Apartamentos são 3 vezes mais seguros que casas em condomínio, que por sua vez são 2 vezes mais protegidas que casas térreas com frente para a rua. Então, temos esse texto para responder a próxima questão, que é a 9.
E atrás nós temos aí outro texto. Temos uma linguagem verbal e não verbal também. E a questão vem. O tema do texto 1, segurança residencial, está ilustrado no texto 2 com a... Então, eu preciso fazer o link, a análise, ler o texto 1 e automaticamente fazer o link com o texto 2 para poder responder essa questão. A questão número 10 refere-se a de africano a afro-brasileiro. E a questão é, o assunto principal do texto é... Então, eu preciso ler o texto todo para entender qual é o objetivo do autor, qual é o assunto principal, calmamente para não responder errado. A questão 11 refere-se a dois textos. O 1, navio fantasma ressurge na costa irlandesa, e ao 2, o mistério do navio fantasma que apareceu na costa da Irlanda após uma tempestade. E a questão que se refere a eles é essa. Ao comparar os textos, percebe-se que, então, eu preciso comparar os dois textos, ler os dois textos, para conseguir perceber essa comparação. E a questão número 12 refere-se ao texto videogame pode melhorar a atenção, aprendizado e coordenação motora. E a questão que diz respeito a ele é essa. O autor apresenta a tese de que? A tese é algo que o autor defende. Então, eu preciso ler o texto para identificar qual é a tese do autor. A questão 13 e 14 refere-se a este texto. Definição de inteligência emocional. E temos vários itens aí, então vai elencando. A questão 13 diz, a finalidade do texto é. Então, esse texto de definição de inteligência emocional, que finalidade o autor quer nos mostrar? Preciso ler para identificá-la também. A 14, os termos sublinhados no texto são utilizados geralmente. Então, olha aí, ó, tudo sublinhado. Geralmente é utilizado para quê? Então, preciso ler novamente para poder saber responder. A questão número 15 e 16, a questão 15, despedida, a questão 16 também faz parte do mesmo texto. A pergunta da 15, o uso recorrente dos verbos em primeira pessoa, como, quero, deixo, viajo, cria a sensação de. Então, eu volto no texto, acho onde estão esses verbos, para eu entender qual é a sensação que está criando em mim. É de ação, realidade, diálogo, individualidade ou interação. E a última questão, a 16, dentre as ideias-chave expressadas pelo eu lírico, uma delas se refere. Eu lírico, relembrando, significa o narrador. Então, no poema, nós chamamos o narrador de eu lírico. Então, essas ideias-chave, uma delas se refere a quê? Então, as dúvidas, ao egoísmo, às memórias, ao desejo ou ao sobrenatural. É isso, galera. Eu espero que vocês façam a prova com muita atenção. E em dúvidas, estou à disposição para respondê-las, menos responder as alternativas corretas. Saudade e cuidem-se.